Então vamos lá. O Anderson fará uma oração para a gente começar. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Mais uma vez estamos aqui para aprender mais um pouco da tua palavra, Deus, que o Senhor possa abrir nossos corações, abrir nosso entendimento, abençoa a vida do nosso irmão Ricardo, que continue abençoando a vida dele e sua família grandemente. Por favor, desse estudo, Senhor, para que possamos aprender mais de ti, Senhor. Muito obrigado, que o Senhor continue conosco e que aqueles que não puderam acessar, Pai, que em outro momento possam ver, Senhor, o vídeo. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, nossa aula está dividida em 3 partes hoje, tá? Nós vamos começar fazendo um resumão da aula da semana retrasada, né? Semana passada não teve aula. Depois eu vou falar sobre a aliança da redenção e o desenvolvimento das alianças. E, por fim, eu vou trazer algumas aplicações para a nossa vida cotidiana, como que a aliança ela está envolvida na nossa vida diária como povo de Deus. Bom, na semana retrasada, então, nós começamos falando do que é uma aliança, né? Aliança é um pacto soberanamente administrado, e este pacto envolve um soberano e envolve também os súditos desse soberano. A gente comentou com vocês que havia o pacto entre os homens, né, que tinha ali as estipulações da aliança. Da mesma forma, há um pacto de Deus com os homens que tem também estipulações. Claro, o pacto de Deus com os homens é diferente. A gente leu os textos, né, de Gênesis 9, principalmente de Gênesis 15, onde a gente vê ali que Deus se compromete ao passar no meio dos animais, ele se compromete em cumprir as obrigações da aliança. Ele não permite que o homem passe entre os animais, porque Deus sabe que o homem não vai dar conta de cumprir a sua parte na aliança. E também por isso precisamos de alguém que cumpra a aliança, esse pacto de sangue. E essa pessoa, nós sabemos que é Jesus Cristo. Ele vem também para cumprir a aliança. A gente comentou também sobre a questão do desenvolvimento da aliança, né? Que é uma aliança só, que ela vai sendo administrada e desenvolvida ao longo da história. Então, há um progresso no desenvolvimento dessa aliança. A gente vai ver um quadro hoje aqui que vai ajudar vocês também a entender um pouco mais. E eu comentei também com vocês na semana passada, nessa retrasada, sobre os mandatos, né? Mandato cultural, mandato espiritual e mandato social. É uma divisão ali que foi feita na teologia para a gente entender quais eram as ordens de Deus, quais eram as orientações de Deus para os homens, como eles deveriam viver em sociedade, em família e no relacionamento com Deus também. Uma outra coisa que eu comentei é o perigo que nós corremos de enfatizar apenas o aspecto da prova de Adão e esquecer das responsabilidades do homem com a criação. E aí que a gente entrou no assunto dos mandatos, né? E uma das implicações disso é a gente viver, digamos, numa bolha, né? Um crente que vive dentro de uma bolha, no sentido dele não viver no mundo, dele não querer participar das coisas, né, que envolve a sociedade, ele não entendeu bem o conceito da responsabilidade de aliança. Inclusive, algo que eu não lembro se eu falei naquele dia, é que assim, todo cristão, ele, por estar na aliança com Deus, ele precisa ter o senso de cuidar da natureza. Claro que esse cuidado é totalmente diferente do que a gente vê aí nessas ONGs, nessas instituições e etc. e tal. O foco é a adoração à natureza, né? Esse não é o nosso foco como igreja. O nosso foco é glorificar o Senhor, obedecer ao mandato do Senhor de cuidar de toda a criação, assim como foi dado a Adão. Apesar do pecado entrar no mundo,
o pecado não anula as responsabilidades pactuais, né? Então, nós continuamos com essas responsabilidades. Então, a gente comentou sobre isso, que é importante a gente não também criar aquela dicotomia, né? Sagrado, o que é profano. O que a gente faz aqui dentro da igreja é sagrado. Se a gente sair aqui na esquina para tomar um suco, isso é algo profano, porque nós não estamos no ambiente da igreja, né? Então, isso também é um cuidado que a gente precisa tomar, que a gente comentou na aula passada. E aí, encerrando essa rápida recapitulação aí, é importante a gente lembrar, e aí a gente vai passar para a aliança da redenção, fazer a conexão, é que essa aliança que nós comentamos na aula passada, de Deus com Adão, a aliança da criação, ela tinha a promessa de vida eterna. E Adão, ele foi criado bom, ele foi criado imortal, no sentido de não estar sujeito à morte por causa do pecado, mas ele não tinha a vida eterna totalmente plena ainda. Ele precisava ser testado primeiro, e que se ele cumprisse a promessa, então ele teria vida eterna plena. Só que nós sabemos que Adão não cumpriu, então a morte entra no mundo dos homens. E aí, Adão ele passa a ter o que nós chamamos de duas inclinações. Ele não tem uma inclinação só para o bem agora, ele tem uma inclinação para o bem e para o mal. E a vida eterna não virá porque ele não obedeceu. Então, aí o homem ele passa a ser dependente da redenção, de alguém que o redima, que o salve, que dê a ele a vida eterna. E é isso que a gente começa a ver hoje na nossa aula. A aliança da redenção é o assunto primeiro aqui da nossa aula de hoje. Mas pausa rápida, tem alguma questão ou podemos seguir então para a aula de hoje? Ricardo, só uma questão de terminologia, porque quando eu falo em redenção, eu posso pensar como sinônimo de salvação? Ou é diferente? Olha, pode... Lá na frente, quando a gente for falar de salvação, eu acho que algumas questões podem mostrar uma diferença. Hoje também eu acho que o que a gente falar vai ajudar um pouco. O significado de redenção, basicamente, é resgatar, libertar, comprar de volta. Ela traz a ideia de alguém que foi resgatado da escravidão mesmo. Então, tem uma ligeira diferença da salvação. É claro que as duas fazem parte, né, da obra completa de salvação, e isso vai ficar mais claro adiante quando estudarmos a doutrina da salvação, porque a salvação ela salva da ira de Deus, que seria derramada por causa do pecado, né? A redenção resgata o homem do pecado. São duas coisas, você pode falar que é sinônimo, mas a diferença é bem sutil, né? E implicam na mesma coisa, né? A nossa salvação, a nossa libertação, o nosso resgate do pecado. Ok, Esther? Ficou mais ou menos entendido? É só para diferenciar um pouquinho. Tudo bem, isso. Então, assim, pensando nessa questão resumidamente, né? A redenção é a libertação do pecado, a salvação é salvos da ira de Deus, né? E, consequentemente, da perdição eterna. Ricardo? Oi. Então, você falou assim que então Adão, o ser humano, quando Deus criou Adão e Eva, ele não criou eles eternos? Eles não eram seres eternos? Criou ele com a eternidade, porém ele teria que passar pelo teste primeiro, para confirmar essa eternidade. Então, na verdade, o pecado não fez ele perder, porque, em suma, ele não tinha a eternidade. Não, é diferente. Não é que o pecado fez ele perder. É tipo assim, ele precisava só ratificar com a obediência. Ele já tinha a vida eterna. Entendeu? Ele já tinha a vida eterna.
Só que precisava ser confirmado pela obediência dele. Aí entra a responsabilidade do homem desde o início da criação. Só que aí ele não obedece. Aí ele perde. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. A vida É como eterna... se ele fosse um herdeiro direto da eternidade. Ele já era um herdeiro ali, só que ali ele perde, e quem depois nos dá novamente a herança é Cristo, é isso, né? Isso, exatamente. Ele não deveria desobedecer. Ele tinha condição de obedecer perfeitamente. Mas ele conseguiu ainda desobedecer, e aí ele perdeu o que ele já tinha, né? Só que aí ele perde, mas Deus não deixa de prover, né, a salvação a si mesmo para o homem, em Cristo. Obrigada. Nada. Então vamos para a redenção. A gente já começou a falar aqui, né? A aliança da redenção, o que significa? Resgatar, libertar, comprar de volta o que foi vendido. É uma linguagem, né, de resgatar um escravo e tal, porque o homem ele precisa ser resgatado do pecado, do lamaçal que ele se meteu. E a aliança da redenção, ela é um plano eterno de Deus. Vamos abrir 2 textos aqui. Eu vou pedir a Simone para abrir Efésios, capítulo 1, verso 4, e o Mauro para abrir Hebreus 7, 22. Pode ler? Só um minutinho. Pode ler. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Isso, aí ele vai continuar falando que ele nos predestinou e tal, nos adotou em Cristo, e aí vai seguir o texto, né? E aí o verso 7, no qual nós temos a redenção, que é em Cristo Jesus. Então, qual que é a ideia? Que a aliança da redenção, ela é um plano eterno de Deus para redimir o seu povo. Não é algo que veio no tempo, é algo que vem na eternidade. Hebreus 7, 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Isso, então veja aí, né, que o autor de Hebreus, ele está falando que Jesus é o fiador, né? Ele é aquele que coloca o cheque lá para cobrir caso a gente não pague. Como a gente não vai pagar mesmo, ele vai pagar. Então, a ideia é que a aliança da redenção, ela não é feita entre Deus e os homens, como, por exemplo, a aliança da criação com Adão, a aliança da preservação com Noé, a aliança do reino com Davi. Não, essa é uma aliança entre o Pai e o Filho na eternidade. Jesus Cristo, que é o fiador dessa aliança. Uma aliança superior, porque o autor de Hebreus está comparando aqui a aliança da redenção com as alianças anteriores, né? Inclusive, uma dica para você é que, se você quer entender o livro de Hebreus, leia o livro de Levítico, porque o livro de Hebreus está fazendo o contraste entre todo aquele sistema sacrificial, mostrando que o sacrifício de Cristo que é suficiente, que o sacrifício de Cristo que é definitivo e tal. Então, quando você lê Hebreus, lê Levítico também, tá? Que vai te ajudar aí a entender essas questões importantíssimas da aliança, da redenção, daquele sistema de sacrifício do Antigo Testamento e etc. e tal. Bom, então Ricardo. Oi, Ricardo, por favor, qual que é a referência de Efésios? Só para eu anotar, por favor. Efésios 1, aí você pode anotar do verso 4 até o 7. Obrigada. Nada. Eu não mandei esse material para vocês também, né? Inclusive, eu tenho que mandar lá. Amanhã, depois que eu recuperar o meu WhatsApp, eu mando para vocês. Olha só, essa aliança da redenção, ela é um acordo entre o Pai e o Filho, dando ao Filho os eleitos. O texto que nós vemos de Efésios, capítulo 1, fala da redenção, fala da predestinação dos eleitos que foram adotados em Cristo. E o Filho, Jesus Cristo, ele toma
o nosso lugar voluntariamente. Ele toma o lugar daqueles que o Pai deu a ele. Então, essa aliança da redenção ela acontece na eternidade. O Pai e o Filho, né, fixam essa aliança, e essa aliança ela vai trazer, então, benefícios para nós. Agora eu vou mostrar para vocês o slide que eu fiz aqui para a gente ver algumas coisas. Vocês estão vendo aí o slide? Estão vendo? Pessoal? Sim. Então tá bom. Sim. Beleza. Então aqui, veja bem, eu já desenhei tudo de uma vez aqui, mas vamos lá. Então nós temos a aliança da redenção, que está aqui no cantinho, tá? Deixa eu ver se eu acho uma caneta aqui. Tem uma caneta aqui. Aqui nós temos a aliança da redenção, tá? Foi feita na eternidade. Não, não é esse aqui. Não. Na eternidade, tá? Aliança da redenção, na eternidade, ó. Aí eu fiz uma linha do tempo aqui, ó. A aliança da redenção, ela está fora do tempo. Então, Deus cria todas as coisas aqui, Gênesis 1, e ele faz a aliança da criação com Adão. Está aqui na nosso slide. E aí, os textos de Gênesis 2 e Gênesis 3 nos mostram a queda do homem, né? Nessa linha do tempo, da história. É aí que vai entrar, em Gênesis 3,15, o que nós chamamos de proto-evangelho, porque Jesus vai anunciar o Pai vai anunciar o descendente da mulher, que vem para esmagar a cabeça da serpente, e nós sabemos que esse descendente é Jesus Cristo. E aqui nós temos em Jesus Cristo a aliança que nós chamamos aliança da graça. E essa aliança, ela é feita porque o Deus ofendido, né, resolveu salvar, redimir o pecador ofensor. E o pecador ofensor é prometido salvação para ele, e ele deve crer em Cristo e ter fé em Cristo e obedecer a Cristo. Então, algo interessante que acontece depois da queda é que Deus vai encontrar-se com sua criação. Você se lembra lá de Gênesis, né? Quando Adão e Eva pecam contra o Senhor, eles se escondem, mas Deus vai procurar os dois e vai falar com eles. Deus não destrói a sua criação ali. Deus usa de graça. Por isso que a aliança em Jesus a gente chama de aliança da graça. E a queda, ela vai causar este rompimento de aliança, essa quebra de aliança. Só que o Senhor, ele vai trazer graça. E aí perceba o seguinte, não é de graça, é graça. Quem pagou foi Cristo, ele sofreu e ele bebeu o cálice da ira de Deus. E aí algo que eu vou falar agora e depois eu vou falar novamente no final, e uma coisa que você nunca pode esquecer na sua caminhada cristã, é que aqui, desde aqui da queda, nós temos lei e graça. Deus nunca deixou de usar nem da lei e nem da graça no relacionamento com o homem. Por que eu estou te falando isso? Porque geralmente a gente aprende rapidinho lá que a aliança do Antigo Testamento é a aliança da lei, a aliança do Novo Testamento é a aliança da graça. Mas aqui Deus já está usando de graça, em Gênesis 3,15, para com o homem ofensor, para com o pecador. E a lei, ela vai continuar no Novo Testamento. Quando Jesus vem, ele fala, olha, eu vim foi para cumprir a lei. E aí, quando aquele jovem rico vai falar com Jesus, e Jesus fala com ele, ele pergunta, como eu faço, mestre, para herdar a vida eterna? Jesus cita para ele os mandamentos. E ele fala, eu tenho obedecido tudo isso e tal. E aí Jesus fala, não. Claro, Jesus não fala isso, né? Mas Jesus fala com ele, então vende tudo que você tem e dá aos pobres.
E aí ele sai chateado, porque o coração dele estava naquilo. Ele não estava cumprindo os 10 mandamentos. Ninguém dá conta de cumprir os mandamentos perfeitamente, né? Então, a ideia é que a lei ela continua valendo, assim como a graça também, desde quando Deus começa a se relacionar com o homem. Alguém tinha chamado aí? Ou eu estou enganado? Bom, acho que não. Vamos abrir um texto importante aqui, que é Gálatas, capítulo 3. Eu vou ler esse texto. Gálatas, capítulo 3. Verso 6 até o verso 14. Vamos tentar passar rapidinho aqui sobre esse texto, é um texto mais longo. Gálatas 3, versículos 6 a 14. Eu farei a leitura. Olha só, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos passo a passo aqui, volta lá no versículo 6. Paulo está falando algo muito importante aqui, que lá em Gênesis 15, Abraão creu em Deus, ele creu na promessa do Redentor. Ele creu no Messias, ele creu naquela promessa de Gênesis 3,15. E isso lhe foi imputado para a justiça. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente não pode pensar que o sistema sacrificial, e Hebreus fala sobre isso, né? O sistema sacrificial, ele garantia perdão de pecados. Na verdade, ele apontava para Cristo, né? Ele apontava para Cristo. Já respondo a pergunta da irmã aí, só um minutinho. E aí, Paulo está chamando a atenção que aqueles que são da fé, que fé? Aqueles que creem em Cristo. Eles é que são os filhos de Abraão. Não o judeu que, por descendência, diz que é filho de Abraão, mas não crê em Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui no verso 7. E aí vai seguir e tal. E eu quero destacar o verso 10 agora. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Por que estão debaixo de maldição? Por causa de Adão. Porque ele não cumpriu a lei. E ele não cumprindo a lei, ninguém conseguirá cumprir a lei, porque ele era o nosso representante pactual. E aí, o verso 10 ainda fala: maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Pela lei, ninguém é justificado. O justo vive pela fé. Aquele que observar os preceitos da lei, por eles viverá. Ele está citando o Antigo Testamento aqui. O que eu quero que você perceba é que a lei ela não é má, ela não é ruim. A lei ela só se torna um peso por causa do pecado. A lei de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, quando o apóstolo Paulo está falando essas questões aqui, ele está falando aquilo que é a realidade, ele não está falando mal da lei. Ele está falando que a lei, ela, de fato, se o homem obedecesse ela, ele viveria pela sua obediência, como está escrito aqui. Então, se Adão estivesse cumprido as suas estipulações no pacto, viveria pela obediência da lei. Só que ele não vai dar conta disso, né? Ele vai pecar e nós também vamos pecar. Então, ninguém dá conta de obedecer à lei. E é por isso que nós precisamos ser redimidos.
aliança da redenção. Quando que Deus estabelece isso? No tempo, na história, com a aliança da graça. Qual que é o primeiro texto de promessa dessa aliança? Gênesis 3,15. E onde fica a lei nisso aqui? Você não precisa cumprir a lei para ser salvo, e você nem vai dar conta de cumprir a lei para ser salvo. Ou seja, não são as suas boas obras que te levarão para o céu. É a graça de Deus em Cristo Jesus que salva. E nós devemos ter fé, devemos crer, devemos nos apropriar de Cristo Jesus. É por isso que nós rejeitamos totalmente o sistema católico de pensamento a respeito da salvação, o sistema espírita e de outras religiões, né? O catolicismo, por exemplo, ele trabalha com a questão de redenção em outras pessoas, né? Ele trabalha com o conceito de redenção após passar por um período de purificação no purgatório e outros conceitos que também vão envolver a doutrina católica romana. A semelhança, por exemplo, do espiritismo, que trabalha com a questão das múltiplas reencarnações para que a pessoa seja purificada. Então, isso tudo não é bíblico, não faz sentido. O que faz sentido é Deus determinar na eternidade uma aliança para salvar o homem que quebra a sua aliança, e ele faz isso por meio de Cristo Jesus, e o que é exigir de nós? Que nós creiamos em Jesus. Só que a lei, embora ela não seja para que nós sejamos salvos, ela continua vigente. Você não pega e fala assim, pô, a partir do Novo Testamento eu posso esquecer os 10 mandamentos. Claro que não, você sabe que você não deve jurar falsamente, você sabe que você não deve ter outros deuses, você sabe que você não deve adulterar, matar e etc. e tal. Então, a lei, ela continua em vigência, porém, ela não é um teste mais para nós como foi para Adão. Aqueles que estão em Cristo Jesus, eles buscam viver de acordo com o que agrada a Deus. E de acordo com o que agrada a Deus é obedecer a sua palavra. E a sua palavra é mandamento, é lei, é orientações, é ordenanças de Deus para a nossa vida. E isso também é graça. Então, a lei e a graça, elas estão caminhando juntas o tempo inteiro. É isso que eu quero trazer aqui para você, que eu estou trazendo aqui, e eu espero estar sendo claro. Se eu não estiver, você me avise, né? Porque é algo que você não pode esquecer. Você abriu o Antigo Testamento, lei e graça estão lá. Você abriu o Novo Testamento, lei e graça estão lá. Você está vivendo agora como um crente em Cristo Jesus, lei e graça estão regindo a sua vida. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta no chat, né? Se alguém quiser também perguntar aí, nós vamos caminhar. A aliança da graça em Gênesis já não era para todos, porque agora só os eleitos. A aliança da graça, ela nunca foi sobre todos os homens. A aliança da graça é somente para os que creem em Jesus Cristo. E a aliança da redenção, que é na eternidade, também é só para os eleitos, como nós lemos lá em Efésios, capítulo 1, verso 4, até o verso 7, né? Claramente, a linguagem de Paulo em Efésios é essa. Deus, na eternidade, fez aliança com o Filho, a aliança da redenção para os eleitos, para os predestinados, para aqueles que ele quis, né? Só que o foco nosso não deve ser, né, assim, na questão de eleitos, porque eleitos é do departamento, digamos assim, de Deus, né? A gente nem entra nessa questão. A questão toda é que na aliança da graça, que ela está sendo estabelecida em Jesus Cristo, os homens têm responsabilidade de crerem nele, né? Então, a gente enfatiza, ou pelo menos podemos pensar nesse aspecto. A aliança, ela é feita graciosamente para prover a salvação, né? E nós sabemos que nem todos vão crer no Salvador, naquele que estabelece o pacto gracioso em salvar. Ricardo, Oi. você ainda vai usar a apresentação?
Opa! Não, é só porque eu não sei como que está ficando a visualização para ela. Eu posso tirar aqui. Depois eu volto com ela. Eu esqueci. Deixa eu só, então, passar aqui rapidinho e a gente já sai. Então, depois, no final, a gente mostra, se alguém quiser ver no final. Vamos lá. Então, ficou claro, Eliana? Me dá um sinal aí, se ficou claro e tal, dentro da sua pergunta aí, tá? Dá um ok aí depois. Se não tiver ficado, a gente tenta melhorar a explicação. O que nós temos aqui no restante são as renovações da aliança, tá? Renovações da aliança. Então, a gente tem a aliança com Noé, a aliança com Abraão, com Moisés, com Davi. E todas essas alianças, elas vão chegar em Jesus Cristo. Vamos abrir lá em 1 Timóteo 2. Primeira Timóteo 2, 2-5. Deixa eu pedir alguém para ler para mim. Patrícia, lê para nós. Deixa eu abrir aqui, peraí, que eu estava anotando. Timóteo 2, 5. Pode ler? Pode. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila. É 1 Timóteo 2, 5. Ah, desculpa. Estava lendo 2, desculpa. Tá. 1 Timóteo 2, 5, só? Isso. Tá. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Isso é um texto bem clássico, né? Do mediador. Então, a aliança da graça, ela é estabelecida com o mediador, Jesus Cristo, a aliança da redenção, a aliança da graça, caminhos, né, da mesma redenção, então, da mesma salvação. A aliança, então, como você viu no gráfico lá, ela começa na eternidade. Ela entra na linha do tempo e ela tem o seu progresso até que Cristo venha, Cristo encarne. Então, a encarnação de Cristo, ela é importantíssima, porque ela é o caminho para consumar tudo isso, né? E ele é o mediador. Então, aquela aliança lá, aquela promessa lá atrás de Gênesis 3,15 tem o seu cumprimento em Jesus Cristo. Então, essas alianças, né, é uma só, na verdade, que a gente fala, né? A aliança que está progressivamente caminhando para Jesus Cristo. E aí, nessa relação entre Deus e os homens, o homem, ele não obedece, só que Deus, ele não rasga a aliança, né? Quem estava no culto do domingo passado, a gente falou um pouco disso, né? Não é uma nova aliança no sentido de nova, né? É uma renovação, é no sentido de essência, só que melhor, né? Melhor do que as anteriores. A gente falou sobre isso no domingo passado, nesse domingo agora no culto. Então, embora os desenvolvimentos da aliança eles tenham sua função didática para nós hoje, para a nossa educação, né, na justiça, na palavra e tal, elas não têm o mesmo peso que tinha lá atrás. Por exemplo, a aliança com Moisés, dada a Moisés, né, ou a aliança com Abraão, ela não é uma aliança que é transmitida a nós no mesmo sentido, né? Não é uma promessa para nós de em ti serão benditas todas as terras. Não é isso. Nós nos apropriamos didaticamente daquela aliança porque ela se consuma em Cristo. Tem um texto
que eu quero ler, que é Hebreus capítulo 8. Eu mesmo farei a leitura aqui. Hebreus 8, versículo 7 e depois o versículo 13. Olha só o que o autor de Hebreus diz no capítulo 8, verso 7. Ele está falando, ele está comparando a antiga aliança com a nova aliança. Ele fala, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada, de maneira nenhuma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E aí o verso 13, quando ele diz nova, torna obsoleta, antiquada, envelhecida a primeira. E aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Eu estou fazendo esse recorte do texto aqui para mostrar para você que nós vivemos na nova aliança, que é aquela promessa de Jeremias, capítulo 31. Nós vivemos sob a nova aliança. Os desenvolvimentos anteriores da aliança com Adão, Noé, Davi, Moisés, elas têm o seu valor para nós, têm o seu sentido didático, de ensino, de entendimento para a nossa vida no reino. Só que nós precisamos olhar para elas como alianças ou aliança que se cumpriu em Cristo. A gente pode colocar todas aquelas alianças na antiga aliança, desde que nós entendamos que a nova aliança ela vem para substituir todo aquele sistema. Como você sabe, o sistema de sacrifícios ele era por causa da aliança, né? Aquele derramar de sangue dos animais, tá? Então a gente não faz isso mais. Inclusive nós falamos no domingo, né? A Páscoa, a gente não comemora a Páscoa, porque a Páscoa ela cessa em Jesus Cristo naquele momento ali que ele institui a ceia, né? Porque o cordeiro que passou milhares de anos sendo morto lá, os cordeiros, né, ao longo dos anos, era só para apontar para aquele momento sacrificial de Jesus ali e tal. E para que as pessoas lá, elas cumprissem ali, obedecessem ao Senhor, né, naquilo que ele requeria delas naquele momento. Uma coisa que eu queria dizer também que pode ajudar você no entendimento disso tudo, eu sei que é um assunto que talvez é novo para muitos e é algo que a gente precisa ir revendo para a gente ir entendendo melhor o contexto geral, mais amplo, né, da coisa toda, é que, assim, a revelação de Deus, ela é progressiva. Deus não chegou para Abraão e falou para Abraão tudo que está na Bíblia, que nós temos hoje, entende? Ele não chegou e já deu todas as revelações e tal. Ele não fez isso. Ele falou com Abraão algumas coisas e falou, crê em mim. E Abraão creu. E aí vem Davi, e aí Davi já tem um pedaço maior da revelação. E aí, quem vem depois de Davi na aliança? Fugiu agora. Mas, enfim, quando Jesus vem, os judeus eles têm um conhecimento maior deste plano de redenção. Então, é um progresso. Pensa o seguinte, é aquele iluminar o homem está na escuridão do pecado, das trevas e tal. E aí, quando Adão peca lá, ele está em trevas profundas, está separado de Deus. Aí Deus lança uma luz. Gênesis 3,15 é essa luz. É aquela luz lá, sabe? Bem longe e tal. Bem pequenininha. E aí, anos depois, vem Moisés. Aliás, antes de Moisés, né? Vem Abraão. Aí vem Abraão. E aí Deus faz uma aliança com Abraão. Aliás, antes de Abraão vem Noé. Deus faz uma aliança com Noé. Aí... Deus... Noé, Abraão, Moisés e Davi. Acho que depois Isso. Aí Jesus foi. Aí nós temos... Aí Noé já recebe um pouco mais de luz do que Adão recebeu.
sabe? Vai aumentando o facho de luz. Aí quando vem Moisés, aí as leis são dadas, o sistema de culto é dado, entende? Vai aumentando o conhecimento daquilo que Deus quer que o seu povo saiba, de como se relacionar com ele em aliança. E aí vem Davi, expande mais ainda. E aí quando vem Jesus, aí está tudo claro. Tanto que Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Então, não é à toa que Jesus ele vem como aquela luz que traz no sentido de esclarecer, de clarear, né, o entendimento de como o homem deve se relacionar com Deus, um homem que ofendeu a Deus em uma aliança, que está rebelado contra Deus. E o que é exigido do homem? Que ele creia em Jesus Cristo. E o grande barato disso tudo é que Abraão, mesmo com pouca luz, ele tinha que crer e ele creu em Jesus Cristo. Ainda que ele não soubesse nada sobre Jesus, ainda que ele não soubesse o nome, mas ele tinha a promessa de Gênesis 3,15. É isso que a gente precisa tentar colocar na nossa mente aí e tal, a respeito do desenvolvimento do relacionamento de Deus com o homem, né? Dentro da aliança. É por isso que a gente já deu para vocês uma dica de você tentar ler Gênesis até Apocalipse. Mesmo que você não entenda muitas coisas da primeira vez que você lê, te ajuda a entender a Bíblia no seu aspecto mais abrangente, entende? Porque quando você pega um pedaço de um texto aqui, de outro ali, você perde a sequência da coisa toda, do desenvolvimento, né, dessa aliança. Eu vou só compartilhar mais uma vez o slide para a gente ver uma questão aqui, a gente passa para as aplicações para a nossa vida. Posso concluir que a antiga aliança era a sombra de Cristo e a nova o próprio Cristo? Pode, a gente usa essa linguagem, né? Tudo aquilo era sombra ou tipos de Cristo, né? Uma linguagem que a gente usa também. Porque a sombra, a sua sombra não é você, né? Mas ela aponta que você está ali. Então, nesse sentido, a gente usa essa palavra assim, viu? Aquelas alianças, aquele desenvolvimento da aliança era sombra. Agora, Cristo, né, ele é a aliança, né? E ele diz isso lá em Mateus 26, né? Se é a nova aliança. Se é a nova aliança. Olha só esse quadro aqui. Veja bem. Nós temos aqui Êxodo 24:8. Então tomou Moisés aquele sangue, o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Mateus 26:28, porque isto é o meu corpo, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Agora vamos todos abrir Hebreus capítulo 9, verso 11 e 15. Hebreus 9, verso 11 a 15. Diz assim, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, aquele que entrava no santo dos santos uma vez por ano para oferecer sacrifício pelo pecado dele e do povo. Quando Cristo veio, e aí o autor de Hebreus está falando, Cristo é o sumo sacerdote. Aquele sumo sacerdote apontava para Cristo, com uma diferença. Aquele sumo sacerdote, os sumos sacerdotes do passado, né? Eles tinham pecado e eles morriam. Jesus Cristo é sumo sacerdote, mas ele não tem pecado. Ele morre, mas ressuscita. Quando Cristo, sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não veio por mão, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Olha a aliança da redenção aí. Perceba que o autor de Hebreus está falando, no Antigo Testamento, o pessoal tinha que, né, o sumo sacerdote ia lá no Santo dos Santos, aquele lugar mais íntimo lá do tabernáculo, onde ficava a Arca da Aliança.
E ele levava sangue de bodes e de bezerros e derramava ali sobre a tampa da Arca da Aliança. E assim Deus aceitava, né, aquele ato ali, e eles deveriam, né, ter fé, crer no Senhor e tal, para perdão de pecados. Só que Jesus Cristo, ele não entra no Santo dos Santos com o sangue de bodes e de bezerros, mas com o seu próprio sangue derramado. E aí o autor de Hebreus fala: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de novilhas aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O argumento aqui é do maior para o menor. Se aquele sacrifício lá, ele era aceito por Deus, né, até a vinda do Salvador, muito mais agora, o próprio Salvador se sacrificando. E aí eu quero lembrar a você, quando Jesus está sendo crucificado, o que acontece? Lá no templo. O que acontece? Lá no templo, quando Jesus está sendo crucificado. O véu se rasgou? O véu se rasgou. Que véu era esse? Era o véu que separava o santo dos santos do restante do templo. E qual que é a lição? O véu, ele não era um véu, né, na ideia de que a gente pensa um véu, passa um ventinho e balança. Era uma grossa cortina, e que era enorme. E essa grossa cortina, ela é rasgada de cima para baixo. O que Deus está mostrando ali na crucificação de Jesus? Agora, todos têm livre acesso à minha presença mais íntima, ao Santo dos Santos. Por quê? Porque o sacrifício foi cumprido. Porque o Filho obedeceu perfeitamente. Porque o Filho derramou o seu sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Porque o Filho tomou o cálice da ira de Deus em nosso lugar. E agora os homens têm acesso à presença de Deus de uma maneira que nunca tiveram antes. Antes, para falar com Deus, tinha os mediadores, né? Moisés é um mediador. Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo. Lembrem-se, né? Sempre tinha um profeta, um sacerdote para representar o povo. Quando Jesus Cristo morre na cruz e aquele véu se rasga, isso é muito significativo. Por quê? Porque agora você não precisa mais disso. E aí eu volto a citar novamente o sistema da teologia católica, né? Que não faz sentido também por isso. Nós não temos, né, que não é necessário mais um representante naqueles moldes. E aí a gente pode citar também algumas denominações que dizem que seus líderes são apóstolos, são profetas e tal. Eles estão se colocando, na verdade, no lugar de Cristo. Tá? Ali, eles não estão se colocando como Isaías, Jeremias. Não, na verdade, eles estão se colocando no lugar de Cristo. Porque, inclusive, Isaías, Jeremias, Moisés, todos aqueles que foram mediadores, de alguma maneira, no Antigo Testamento, eles estavam apontando para Cristo também. Eles eram sombra, né? Usando a linguagem aí que foi colocada. Eles eram sombra de Cristo. Então, lembre-se disso. É porque o homem, ele é incapaz tanto de oferecer sacrifício como de obedecer, e ele vai pagar. Ele vai pagar com a morte eterna, a não ser que haja redenção. E essa redenção já veio, é Cristo Jesus. E o que é requerido de nós? Que nós creiamos nele, tenhamos fé nele. E que nós busquemos pelos meios de graça que ele nos dá, inclusive, já puxando o link para a próxima aula, né? A gente vai falar sobre oração, sobre a Bíblia e tal. Esses meios de graça servem para que nós vivamos dentro desse reino, dessa aliança, em obediência ao Senhor. Mesmo que não seja uma obediência perfeita, plena, nunca será, até a consumação final, né? Até a volta de Jesus.
Mas aquele que é crente no Senhor Jesus, ele tem a consciência dada pelo Espírito Santo de que ele deve viver, ou pelo menos buscar viver, de acordo com a palavra de Deus. Então, essa é a diferença que nós fazemos dos crentes daqueles que não são crentes. Crê no Senhor Jesus, né? Fortalece-te, caminha com o Senhor, obedece à palavra dele, né? Pecou, confessa os pecados, porque há advogado, né, justo e santo diante do Pai, que é Jesus Cristo, e por aí vai. Vamos para a última parte. Se tiver alguma questão, fale agora. Possível alguém crer e não ser eleito? Olha, essa pergunta é interessante, porque essa é uma questão que a gente vai explorar mais quando for falar de salvação, mas eu vou te dar uma resposta por aqui também. Veja bem, crer, ter fé, a Bíblia mostra que as pessoas podem ter uma fé verdadeira, que é o que requer do crente, e elas podem ter uma fé falseada. Vários textos da Escritura mostram isso, né? Por exemplo, João vai falar em uma de suas cartas que tinha uns que estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. A parábola do semeador é algo interessante também nesse sentido, porque ela mostra pessoas que a semente germinou de alguma maneira, naquele solo rochoso e tal, espinhento, só que não frutificou. Então, pode ser que as pessoas elas creiam em Jesus não salvadoramente. Pode ser que elas tenham Jesus em alta estima. Que grande homem, que grande... Inclusive, na época, no período, né, bíblico, nós víamos isso. As pessoas olhavam para Jesus e falavam, nossa, será que ele é um profeta? Jesus perguntou isso para os discípulos, né? O que as pessoas estão falando de mim? Quem eles dizem que eu sou? É profeta? É Elias? É isso, é aquilo outro. Quando Jesus realizava um milagre, as pessoas criam nele. Criam que ele estava fazendo um milagre, que ele era alguém importante, ou alguém que deveria ser seguido. Mas nem todas aquelas pessoas tinham fé salvadora. Então a gente precisa fazer essa distinção, né? Porque nem todo mundo que diz assim, crer por religiosidade, pode ser, Simone, nesse sentido, sim. Pode ser algo superficial. Quando Jesus ele faz uma série de discursos lá em João 6, aí ele fala, né, que precisa crer em mim, tem que comer da minha carne e tal. Logo depois, uma multidão abandona ele. E aí Jesus pergunta aos discípulos, e vocês, querem ir também? E aí Pedro fala, só tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. Então, essa questão de crer, você precisa fazer essa distinção. Agora, a questão do eleito, todo aquele que Deus elegeu, ele vai ter uma fé verdadeira em algum momento da vida dele, né? Só que aí eu não queria que vocês focassem muito na eleição. Por quê? Porque a eleição, ela não tem nada que nós possamos extrair, assim, digamos, daquilo que Deus decidiu sobre a eleição. É um mistério para nós, né? Nós sabemos que tem os eleitos mesmo, só que na história a pessoa é responsável por crer. A gente já falou sobre, né, a responsabilidade do homem e a soberania de Deus e tal. São duas verdades. Deus é soberano para eleger, a gente fala isso, né? Mas o homem é responsável para crer, e aquele que não crê, ele não vai para o inferno por causa da eleição, ele vai pela incredulidade dele. É o que a Bíblia diz, né? É o que a Bíblia aponta para nós. A Bíblia nunca fala assim, fulano foi para o inferno porque não era um eleito. Não, a Bíblia fala assim, ele não creu. Ele não creu. Tá? Então, todo aquele que é eleito, algum dia ele vai crer, vai ter uma fé verdadeira. Agora, aquele que não é, não vai ter fé verdadeira. Só que nós não sabemos quem são os eleitos. Por isso, prega para todo mundo, fala de Cristo para todo mundo, e Deus vai fazendo a obra da maneira que ele quiser. No coração de quem ele quiser, na verdade, né? Certinho, Patrícia? Mas a gente vai desenvolver mais essas questões lá na aula sobre salvação, viu?
Pode ficar tranquila, daqui a algumas semanas a gente entra nessas aulas e aí a gente fala mais. A Aline fez uma pergunta aqui, tem uma curiosidade. O que será que os judeus atuais que não creem em Jesus pensam desse fato do véu ter se rasgado? Olha, Aline, essa é uma boa pergunta. Eu nunca pesquisei sobre essa questão, tá? Posso pesquisar, mas eu tenho uma pista, sim. Você se lembra lá no Evangelho de João, que o próprio João contou que os soldados, eles contaram uma baita de uma mentira, né? Falaram que os discípulos, os anciãos lá, os judeus do Sinédrio, subornaram os soldados para que eles contassem uma mentira, falassem que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. E João fala que até o momento que João tinha escrito o Evangelho, essa teoria estava rodando por aí, né? Então, eu acredito, pensando, né, nesse aspecto, que eles devem ter arrumado alguma desculpa para poder falar, não, foi alguém que rasgou, ou estava velho demais esse véu e se rasgou sozinho, mas jamais que jamais eles farão essa associação se eles não creem em Jesus, né? Então, eu não sei o que eles pensam e tal, mas certamente tem alguma desculpa, assim como eles têm a desculpa para falar que Jesus não ressuscitou, né? Que aquele homem ali, ele não era o Messias, porque o Messias tem que ressuscitar. E aí eles se firmam na história, né, do que foi inventada lá, tá? Beleza? Beleza. Deu ok aí? Então vamos para o final. Já 9 horas, mas dá tempo, é rapidinho aqui, tá? Bom, o que isso tudo tem a ver com a nossa vida? Meus irmãos, você precisa pensar que você está dentro de uma aliança, de um reino de Deus. Você pertence a essa aliança, e essa aliança é feita com o povo dele, né? Não é só com o Ricardo, não é só com a Esther, não é só com a Lívia, é com o povo. Todo o povo de Deus pertence a essa aliança, né? E aí há promessas, né, reivindicadas pela fé em Cristo. Há promessas de Deus de eternidade, né, para aquele que tem fé em Cristo. Então, a importância é o alvo, ou o que a gente fala, o objeto da fé. Quem é o objeto da fé? É Jesus Cristo. Aproveitando o gancho da pergunta da Patrícia, um monte de gente que você conversar vai falar assim, eu tenho fé. Tem fé. Tá, em quem? Eu acredito em mim mesmo, eu acredito no fulano, eu acredito num santo, eu acredito na reencarnação, eu acredito. As pessoas têm fé em tudo, porque o homem é um ser religioso, né? A gente comentou isso lá nas primeiras aulas, tá? O homem nasceu com o senso de que há algo além dele e que ele deve adorar. Aí o homem vai adorar tudo, ele vai ter fé em tudo. Só que o ponto principal é quem é o objeto da fé? É Jesus Cristo. Porque tudo está ligado em Jesus Cristo. Eu não sei se eu consegui ser claro nesta noite, mas a ideia é que você pense, né, na aliança. Toda a aliança está amarrada em Cristo. Está conectada em Cristo. Tanto que a aliança foi feita, a aliança da redenção é na eternidade. E Jesus vem consumá-la. E Jesus vai voltar para buscar os seus súditos que pertencem a essa aliança. Olha só como está tudo conectado em Jesus Cristo. É por isso que a gente leu 1 Timóteo 2,5, não há outro mediador, não há outro salvador, não há outra forma de você entrar na aliança, de você ter seus pecados perdoados, de você ser uma nova criatura, de você herdar a vida eterna, se não for por meio de Jesus Cristo. Não tem como. Ninguém pode interceder por você, porque foi ele que morreu na cruz, que cumpriu tudo, que derramou seu sangue, que deu acesso ao Pai. E aí, a gente vai falar nas próximas semanas sobre os meios de graça. A gente chama meio de graça porque comunica bênçãos espirituais, né? Você precisa participar dos elementos que fazem parte do pacto. Quais são os elementos que Cristo instituiu? Batismo
e ceia do Senhor. Jesus não instituiu nenhum outro sacramento, esses dois. Ide por todo mundo, batizando, fazendo discípulos, batizando em meu nome, lá em Mateus 26, quando ele institui a ceia. Então, todo crente ele precisa participar desses meios de graça. Você vai ser batizado daqui a uns meses, ou vai ser recebido como membro da igreja. Cada um tem uma situação aí, né? E você precisa participar da ceia do Senhor constantemente, né? A igreja, ela não é simplesmente o templo ou um bando de gente que está ali só os domingos. A igreja é a comunidade pactual. É o povo que pertence à aliança. É por isso que quando você vai para outra cidade e você vai em uma igreja, aí você chega e fala assim, nossa, eu sou da igreja tal, tal. Aí aquelas pessoas te recebem, pelo menos devem recebê-lo, né? Como se fosse alguém íntimo, conhecido, porque vocês fazem parte da mesma comunidade pactual, da mesma aliança, né? Eu tenho boas experiências com isso, quando eu vou para outra cidade, que eu vou em outras igrejas e tal. As pessoas nos recebem com muita alegria e tal, isso é muito legal de ver, né? E a gente também tem que fazer isso na nossa igreja. Por quê? Porque são membros da mesma comunidade, né? Do mesmo povo que participa dessa aliança. É por isso, e aí uma outra implicação, que não dá para ser crente sozinho. O desigrejado, ele, para mim, isso aí é opinião minha, o desigrejado ele está mais para um não crente do que um desigrejado, porque não tem como você ser crente sem congregar. Inclusive, Hebreus fala isso, né? Hebreus 10, 25, não deixai de congregar como é costume de alguns. Tinha gente que não congregava lá atrás. E a exortação da palavra de Deus, inspirada, inerrante de Deus, é essa. Não deixem de congregar. Então, igreja é ajuntamento do povo de Deus, é caminhada do povo de Deus, né? Tudo isso faz parte, em tempos igual esses, né, de pandemia e tal, a gente precisa sentir falta desses momentos. A gente precisa orar para voltar logo à plena comunhão, né? Assim, sem restrições como nós temos hoje. E aquele que está, né, pensando que está bom demais ele ficar em casa no sofá enquanto ele assiste um culto, né, ele precisa pensar melhor a caminhada, né? Porque pertencer à aliança é viver com os irmãos, dia a dia na caminhada, né? Uma outra questão aqui é a certeza, né, do cumprimento pactual. Vou reiterar, né, o que já falou lá atrás, você não precisa fazer as obras para ser salvo, para cumprir o pacto, porque Cristo já cumpriu, mas você não está isento de obedecer. Você não está isento de santificar a sua vida, de buscar cumprir os mandamentos do Senhor, não para ser salvo, mas por amor. Amor àquele que te resgatou, por causa e também por causa, né, da presença do pecado. Se você é um cristão, a Bíblia diz que você não é escravizado mais pelo pecado como antes, mas o pecado está aí ainda. E aí, como que você se fortalece na luta contra o pecado? Usando os meios de graça, que a gente vai falar mais adiante, né? Quer ver uma coisa? Aqueles que pertencem à aliança, né, e eles têm ciência disso, e eles caminham assim, eles sabem, você sabe, né? Se você ficar sem orar, sem ler a Bíblia, sem ir à igreja, sem participar da ceia do Senhor, você vai ficando mais, digamos, enfraquecido espiritualmente. E como que você, né, se alimenta dia após dia? É nessa caminhada. Né? E como que é possível isso? Porque você está dentro de uma aliança. Você tem que caminhar dentro das estipulações dessa aliança. Então, aqueles que entendem, né, que eu sou crente, eu sou salvo mesmo, eu não perco a salvação, então eu posso viver de qualquer maneira. Ele não entendeu o que é ter certeza, né? Aí a gente já está falando de outra coisa, né? Certeza da salvação, mas que ele precisa viver nas estipulações dessa aliança que foi firmada em Cristo Jesus. Ricardo, Oi. eu posso entender que as obras, elas
na verdade, assim, nós cristãos, nós cumprimos as obras porque é uma expressão do nosso amor, do entendimento da redenção que Cristo, né, trouxe para nós. E é por isso que a gente tem que ser um cumpridor das obras, porque ela é uma expressão que necessariamente, digamos assim, ela chega a ser até natural para a gente querer buscar oração, querer buscar ser solidário, ser carismático, essas coisas assim, é isso, né? Tá. Nesse sentido, sim, é porque a gente tem um conceito de obras, né, no nosso país que causa-nos arrepio só de falar a palavra, né? Mas o crente, ele precisa entender bem esses conceitos mesmo, né? Porque ele está dentro da aliança e ele precisa obedecer. E a obediência envolve, né? Você viver para Deus. Viver para Deus é fazer coisas que agradem a Deus. Boas coisas, né? Boas obras. Não há problema em falar a linguagem, desde que seja, né, entendida dessa maneira mesmo. Então, é a expressão do nosso amor, da nossa gratidão e da nossa contínua obediência. A gente não vem falando aqui, né? E lei e graça estão sempre juntas, as duas, e etc. e tal, uma não anula a outra. Então, nós temos a lei, não com o peso da maldição da lei mais, né? Porque não tem o peso da maldição mais por causa de Cristo Jesus, mas tem a bênção de poder conhecê-lo e prossegui-lo nessa obediência. É que aí que para mim entra aquele elo que a fé sem obras é morta, porque não tem como um cristão simplesmente, eu acredito, é aquilo que você falou, acredito e acredito aqui no meu cantinho e acabou. Não faço mais nada além disso, não expresso a fé. Porque, por isso que eu falo que, assim, para mim, as obras são expressão da fé. É o manifestar, é o que reflete Cristo na nossa vida. É o que Tiago diz. É o assunto de Tiago, é isso, né? Ele está falando exatamente isso. Você tem fé, então me mostra, né? Como que você mostra que você tem fé? Não é falando que você tem fé, é vivendo. Né? Vivendo a expressão da sua fé em Cristo, né? O objeto da fé, que é o foco importante aí. Irmão. Bom, vamos. Oi? Podem fazer. Pode falar que eu vou encerrar por aqui. Acho que a Eliana escreveu aí, tem uma pergunta aqui, que baseado que a Patrícia perguntou, né? A pessoa crê e não ser eleita, e aí você falando também sobre a questão de congregar, né? E precisa desigrejados, a pessoa vai ficando fraca, aí vem essa dúvida que eu acho que faz muita questão dos arminianos e dos calvinistas, né? Como eu tenho certeza que sou salvo, entendeu? Como é que eu vou ter essa certeza para nossas obras, entendeu? Porque, assim, tem aquele momento que você creu, né, com alegria tal, igual lá da semeadura, né? Como eu vou ter certeza que a gente vamos ser frutíferos, entendeu? Eu vou responder resumido, porque vai ter aula sobre isso, né? Mas uma das evidências é o Espírito Santo que habita em você e vai testificar isso. A Escritura usa essa linguagem, né? Ela vai testificar isso no seu coração de alguma maneira. Tá? A segunda, você pode pensar o seguinte: quanto mais você cresce na fé, mais amadurece, mais essa certeza virá. Então, a gente não precisa exigir que todo mundo tenha certeza da sua salvação logo no início da sua caminhada. Porque você ainda está solidificando, você está amadurecendo, né? Digamos assim. Mas com o tempo, essa maturidade, essa caminhada, esse uso dos meios de graça, vai confirmando isso no seu coração, né? E também o seu viver vai confirmando isso, né? E tal. Entendeu? Então, a certeza da salvação, ela é algo que ela é tanto interno como externo, mas ela vem no tempo de cada um, né? O fato de você ter a certeza ou não é o que te salva, né? O que te salva é Jesus Cristo. Quem te salva é Jesus. A certeza, ela virá na vida do crente. E a nossa confissão de fé, inclusive, ela fala que pode ser que você tenha dúvidas mesmo da certeza da sua salvação. E acontece, né? De você ter dúvidas mesmo. Mas isso não quer dizer que você não seja salvo, né? Isso aí é algo que você vai orar e você vai buscar a confirmação de Deus na sua vida, né? Com o tempo.
né? Não necessariamente, nossa, agora eu preciso achar essa certeza rápido, não. Você é salvo, meu amigo. Com certeza sua ou não, a certeza é de Deus que ele te salvou já está garantida. Posso crer que o Espírito vive em mim e eu vivo em Cristo? Se você crê em Cristo Jesus e se arrependeu dos seus pecados e vive, com certeza. O Espírito Santo, ele vive no crente. E nós vivemos em Cristo. É a linguagem da Escritura, né? Porque Cristo vive em mim, agora não vivo mais eu, mas o Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É o que Paulo fala, né? Muito bonito. Isso aí. Alguma questão mais? E nós vamos encerrar. Não? Então vamos orar. E a gente encerra. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por essa noite de estudos, ó Pai. O Senhor continue abençoando e sustentando a vida de cada um dos irmãos. Obrigado a Deus por estudarmos um pouco mais sobre a aliança, como ela é preciosa, como ela é viva em nossa vida, como é importante, ó Deus, na nossa caminhada. Obrigado porque na eternidade o Senhor decidiu nos salvar, ó Deus, e consumou essa salvação com a vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, ó Deus, fortaleça os meus irmãos e ajuda-os, ó Deus, a viver de maneira adequada, ó Deus, sendo participantes dessa aliança, ó Deus. Ainda que falte compreensão para algumas coisas, sabemos, ó Deus, que o Senhor continua a trabalhar e instruir e moldar a vida de cada um aqui, para que cresçam e fortaleçam-se na fé, ó Deus. Ajuda-os, firma-os, ó Deus, e os abençoa dia após dia. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém.